quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui para te mostrar o que falaram aí desse empate do Brasil, dessa partida contra a Espanha no Santiago Bernabéu, que Endrick vai jogar lá, né? Vai passar esse jogador do Real Madrid a partir de julho, e ele guardou de novo, de primeira, um golaço extraordinário, espetacular, e falou depois do jogo. Vamos ver o que ele falou. Depois que você der seu like, garantiu a inscrição aí, confere aí a tua inscrição aqui no canal do Verdão e deixa o seu comentário aí, hein? Olha só o que o Endrick falou depois dessa grande partida, onde ele de novo balançou as redes, salvando o Brasil da derrota. Vamos ouvir o Endrick, depois o Alex complementa aqui. Vamos ouvir Endrick, autor de um dos gols do Brasil. Momento de emoção, foi lá abraçar teu pai e nessa que vai ser tua nova casa, né? No segundo semestre, queria que você falasse um pouquinho da emoção de mais um gol aí, 2 jogos, 2 gols. Primeiramente, boa noite a todos, né? Quando eu fiz o que eu falei lá no primeiro jogo, quando eu fiz o primeiro, eu só conseguia pensar no gol, né? E como eu tinha falado, aquilo me afetou um pouco na segunda bola que eu tive. E, cara, esse jogo eu entrei numa leveza impressionante, tava muito tranquilo. Entrei no aquecimento ali pro Bernabéu, né? Antes eu só tinha entrado até ali as escadas para tirar uma foto, mas depois eu pude jogar, então muito feliz, estou muito contente. E claro, no final só vi minha família, porque só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, né? Quando todas as pessoas estavam me tacando pedras, todas as pessoas estavam me criticando, todos os portais, todos os jornalistas, né? Toda a imprensa estava me atacando, somente eles estavam do meu lado. E eles realmente conversaram comigo, realmente me acolheram bem e eles transformaram minha cabeça, né? E agradeço muito a essas pessoas na minha vida e nada menos importante, né? O meu Deus, que pra mim, cara, sem ele eu não seria ninguém. E ao meu irmão que novamente pediu pra mim fazer 1 milhão de gols hoje. E eu pude fazer um gol e estou louco para chegar no Brasil e dar um abraço muito forte nele. Foi um gol lindo que vale por 1 milhão. Agora você tem muitas emoções pela frente, porque você vai ter a despedida do Palmeiras, você vai ter a apresentação no Real Madrid e no meio disso tudo tem uma Copa América, né? Depois de uma vitória, um empate contra 2 grandes seleções, como é que chega a confiança da seleção brasileira para disputar essa Copa América, Endrick? Cara, a gente quer sempre vencer, né? O Danilo estava falando na roda hoje que a gente precisa vencer, a gente precisa mostrar a cara do Brasil. O Vini também falou pra gente voltar a colocar o Brasil no topo de onde ele nunca deveria ter saído. E pra isso a gente precisa ganhar campeonatos, precisa ganhar jogos. E, cara, a gente não vai prometer que a gente vai ganhar todos os jogos, mas o que não vai faltar é raça, não vai faltar determinação, não vai faltar garra, não vai faltar nada. E, pra mim também foi um fato bom dessa partida foi o Vini ter sido capitão, né? E a gente está lutando contra tudo isso e nossos brasileiros também, porque a gente sabe de tudo e a gente não vai parar de lutar um momento. Vale, obrigado, Endrick. Parabéns por mais um gol. Muchas gracias. Obrigado. Tá aí o Endrick, mais uma vez personagem do jogo, né? Olha que estrela tem esse menino, né? O Endrick em 2 jogos com a camisa da seleção principal, 2 gols. E jogando em 2 palcos espetaculares, né? Primeiro contra a seleção inglesa em Wembley, depois contra a seleção espanhola lá no Santiago Bernabéu. Este é Endrick, apenas começando a sua carreira com a seleção brasileira. Vamos ouvir Bento, o goleiro da seleção, o goleiro que foi titular nesses 2 jogos, também fala lá em Madrid. Esse jogo, se foi um resultado final que acabou sendo justo pelo que as equipes produziram e se você viu alguma influência da arbitragem também, principalmente na marcação dos pênaltis. Um jogo muito disputado, né? A seleção da Espanha eu acho uma equipe muito qualificada, a gente esperava um jogo realmente muito movimentado. Acho que o resultado foi justo. Acredito que o primeiro pênalti deles não foi, mas infelizmente não tinha VAR para poder ajudar a gente. Mas faz parte, a gente teve um excelente jogo, a gente no segundo tempo conseguiu evoluir um pouquinho mais do que a gente apresentou no primeiro. Acho que isso ajudou a gente a conseguir buscar o resultado e sair com esse empate. O Brasil volta para casa com uma vitória e um empate contra 2 grandes seleções, tem agora a Copa América pela frente. Qual o balanço dos 2 amistosos, Bento? Acredito que foi muito bom, amistosos de altíssimo nível, né? Geralmente é só contra as seleções sul-americanas que a gente tem lá as eliminatórias e alguns amistosos, né? Mas eu acho que foi bom para mostrar o que o Dorival tem para apresentar para a gente, para o nosso torcedor e a gente tirar as melhores coisas desses amistosos para a gente chegar muito forte na Copa América. A confiança voltou? Eu acredito que sim. A gente muito confiante. O Dorival comentou que todo mundo nos treinamentos impressionou, nos jogos também. Espero que o povo lá no Brasil tenha gostado também. Obrigado, Bento. Valeu, obrigado.
Ouvimos aí Endrick e depois Bento. Deixa eu apresentar aqui, dar boa noite para o Alex, já usando essas duas entrevistas para conversar com os nossos convidados. Alex é um deles. Alex, confesso que o discurso do Endrick eu acabo por não entender um pouco, né? Porque todo mundo criticava, não é todo mundo criticava. Ele passava por um momento, né, de natural para um jovem que está começando a jogar no profissional. Sim, houve críticas, algumas mais fortes, outras menos, mas não é todo mundo que criticava o Endrick ali naquele começo. Não era assim. E aí ele usa um pouco desse discurso também para valorizar a família, os pais. E sobre o Bento, eu acho que o Bento não fica muito tempo no Brasil. O que mostra é que o Brasil tem uma seleção capaz de lutar contra as melhores seleções do mundo, que precisa de organização, mas que a geração não é ruim. A geração é uma geração que pode não ser a melhor da nossa história, não é, mas é uma geração capaz de disputar uma Copa do Mundo em boas condições, assim como outras 7 ou 8 seleções. Não somos favoritos para nada, mas estamos no bolo dos times que podem ganhar uma grande competição, pelo menos para mim. O que pensa sobre isso, Paulo? Boa noite. Acho que agora você já pode ir embora, que ele já falou tudo de novo. Então, desculpa, vamos terminar a participação de Paulo Nunes. Ô, Felipe, boa noite, Mansur. Craque Alex, monstro sagrado. O Led já me chamou dessa geração Uhu. Eu acho que eu compartilho da geração Uhu, porque assim, Hashtag empolguei. Exatamente. Eu tenho que pontuar algumas situações do jogo. A gente falou, e eu até concordo com o Led nessa questão de evoluir de um jogo para o outro, mas a gente tem que pontuar. Se a gente for ver, a gente teve um dia a menos de descanso. Nós jogamos com o mesmo meio-campo que atuou no jogo passado. A Espanha jogou com todo o meio-campo diferente, né, descansado para esse jogo, né, com 2 jogadores que entraram para o lado, que tinham também descansado no jogo anterior, entrado mais ou menos no segundo tempo. É um time que tem, a Espanha, com qualquer outra seleção, vai ter, na maioria das vezes, o maior controle do jogo, maior posse de bola, vai fazer a outra equipe se desgastar muito mais. Isso não é a seleção brasileira, é qualquer outra seleção, jogando em Madrid, jogando na Espanha. E aí eu vou para o lado da seleção brasileira. Eu acho que esse desgaste, principalmente no meio campo, eu acho que o fator que mais predominou para mim no meio desse jogo foi o meio campo da seleção brasileira. Esse lance mostra muito bem o que eu estava dizendo. Os jogadores do meio campo da seleção chegando sempre atrasado, correndo para trás. Aí o Bruno Guimarães está voltando para cobrir, né, o setor defensivo da seleção, e aí a qualidade do jogador e a capacidade de marcação da seleção espanhola. A organização, perde e pressiona. A seleção brasileira, como você falou, com uns 30, 35 minutos, não conseguia nem respirar. O Alex sabe quando o cara não consegue... bem feita, né, Paulo? Muito. Então, quando você perdia a bola, eles tinham 3, 4 já no homem em cima da bola. Não tinha como, não tinha ligação direta, não tinha como a seleção brasileira fazer essa transição. Então, o desgaste era imenso. E aí, depois, com o entendimento do jogo, com o decorrer do jogo, que aí, normalmente, a seleção da Espanha também diminui. E aí isso ajudou muito, esse passe, né, precioso do Nais Simon pro Rodrigo. Pifada, hein? Exatamente. Foi a primeira vez que a seleção brasileira conseguiu marcar um pouco pressão. Foi a segunda, que no outra o Nai também tinha errado o passe. No início. Então essa dificuldade. A seleção brasileira tem dificuldade sim, quando vai marcar pressão acima, porque não tem tempo de organização. E jogou muito, na minha opinião, muito atrás, muito dentro do seu campo. A seleção da Espanha no segundo tempo, e aí eu acho que a seleção brasileira melhorou um pouco no segundo tempo, mas a seleção da Espanha teve várias vezes na frente ali da meia-lua, na frente da área da seleção brasileira para finalizar, porque a seleção marcava muito lá atrás, muito dentro do seu campo. E é normal, eu acho que o Mansur comentou também sobre isso, e é normal essa oscilação, gente. A gente está aí 5, 7 dias com treinamento, jogando com 2 seleções enormes. Por isso que eu sou desse time de Uhu. Eu acho que os resultados também mostram isso, mas eu acho que evoluiu daquilo que a gente estava tendo atrás, eu acho que a seleção evoluiu. Ô Paulo, só para você ficar ainda mais empolgado, você estava falando da questão física, só o Laporte iniciou os 2 jogos da Espanha na data FIFA. É por isso que ele estava mais estressado no jogo. Exatamente. Mudaram tudo. O Brasil começou com o mesmo time. Eu vou muito dessa linha de uma faísca a menos mesmo no primeiro tempo. Lógico que muito mérito da Espanha. Ela estava mais inteira, só que estava melhor posicionada. Estava no time para os movimentos, com bola e sem bola, e o Brasil não conseguia. Então tem jogo, eu acho o teste importantíssimo. O resultado sempre importante vencer. Os 2 pênaltis que, para mim, o juizão, que o Lédio defende, ele que foi super bem no jogo,
É o de menos, é a gente tentar enxergar o além. É um tipo de teste que, se não tem esses 2 jogos, realmente o Brasil não ia ver, porque senão você joga sempre dominando o adversário, aí você chega de repente contra esses e você não vai ter. Então é um teste que o Brasil teve dificuldade, e toda dificuldade ela é importante, ela é válida para a própria comissão. Que chegou, que é o segundo jogo, opa, como é que eu vou me comportar? Como que eu vou escalar? Essa questão de como que eu vou compor o meio de campo, que o segundo tempo ele vem, ele faz o 1-3-2 para colocar como se fosse, ele deu uma melhorada, pelo menos no encaixe. A Espanha ela diminui o ritmo, mas sabe aquele negócio que parece, poderia ter sido feito no primeiro tempo. Aí sim, eu acho que é uma reflexão que pode fazer, uma troca de posição, um ajuste, isso tudo é possível, mas cada jogo ele traz algo para refletir, amadurecer e crescer. É isso aí, o Endrick detonando a imprensa, ele detonou a imprensa também, né? Falou que a imprensa, quando estava detonando ele, a família dele que acolheu ele, né? Cuidado, Endrick, não fale assim que toda a imprensa, que daqui a pouco os caras são, você sabe como é que são corporativistas, né? Vão começar a falar, olha, não foi toda a imprensa, eu acho que o Endrick, não sei das quantas, começa aquela conversa fiada que a gente sabe como é que é, né? Então o pessoal leva tudo ao pé da letra e começa ali a ficar todo ofendido, né? É desse jeito que funciona, eu tô cansado de ver. Você gostou da entrevista do Endrick depois do jogo? Gostou aí do golaço que ele fez? De prima? Dê o seu like então e espero a sua opinião. E também te espero no nosso próximo vídeo. Avante palestra!